explicar. Cada instituição tem um titular e um suplente. Quando o titular não está presente, o suplente se torna titular na reunião. Certo? Então nós estamos aqui fazendo a verificação do quórum. Então, os titulares que estão presentes e os suplentes que estão representando os titulares ausentes nesse momento. Bom? Então, novamente, vamos levantar a mão. Verificado o quórum, vamos iniciar com a leitura da convocação. Convocação municipal de 2 de dezembro de 2024. Prezados conselheiros, o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros, no uso de suas atribuições legais, convoca a Vossa Senhoria para a 47ª reunião ordinária. 49ª reunião ordinária deste Conselho. Pauta, data 4 de dezembro de 2024, dia quarta-feira, horário 13h30, primeira chamada, local plenário da Câmara Municipal. Expediente, justificativo de ausência de conselheiros. Alexandre. Comunicado. A presidência não tem comunicado. Passa aos conselheiros. Palavra aos conselheiros. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, equipe da Rede de Assistência Social, os visitantes. Presidente, eu vou só aproveitar aqui, porque eu acho que o senhor introdução para justificar a ausência dela, ela estava de Belo Horizonte na reunião com os índios da CIB estadual. Já faço aqui 2 convites. O primeiro para o dia 7/12, sábado e próximo agora, 7 horas da manhã, nós estaremos encerrando esse ciclo de mutirões de combate às arboviroses. E é muito importante trazer o conselho, porque trata de um assunto que afeta a toda a população do nosso estado. Será feito lá na Praça do Major Paz, sábado, dia 7, às 7 horas da manhã. E também um convite, que eu já colocou no grupo, mas a gente vai reforçar, na confraternização da Secretaria de Saúde, que vai acontecer no dia 10/12, terça-feira, de 19 às 23 horas, na Churrascaria 53. Dessa terça-feira, de 19 às 23. E também, nós estamos solicitando uma reunião extraordinária, a gente pode ajustar aqui a data, o dia, de preferência presencial, para fazer o último balanço dessa gestão de 8 anos. Por que essa reunião? Porque o RDA só será apresentado em fevereiro do ano que vem. Nós não sabemos quem estará feita a gestão, né? Como vai ser feito isso. E ela, como o prefeito, achou interessante que nós apresentássemos para o Conselho o balanço desse período até a colheita desse ano, nessa reunião extraordinária. Outros informes?
tarde a todos os conselheiros, plenária, bem com meio de informe. Convidar todos a participar da Semana do Desenho Vermelho, que será realizado nessa instituição do GRAPA, né? Será também um seminário com SAI ampliado, onde serão discutidos as ações de prevenção, promoção e o combate ao enfrentamento à HIV/AIDS, que pouco se fala, mas ainda se mata muito. Montes Claros, nesse ano, já tivemos 5 óbitos por AIDS. A gente fala muito de HIV, mas é importante se relatar sobre a AIDS. A AIDS, ela é ainda uma doença que é acometida, muitos pacientes que são soropositivos, ainda se contrai, se evolui para a doença e causa morte. Então, é uma causa que devemos estar atentos como conselheiros e trazer sempre para discussão, para essa doença que acaba sendo esquecida pelos estereótipos e preconceitos que ainda existem. Boa tarde a todos presentes, aos nossos conselheiros, à mesa, ao presidente, ao senhor Bruno. O informe para lembrar que a partir do dia 9, agora de dezembro, até o dia 15, a semana que vem, toda, a gente vai estar na 4ª Conferência Nacional, né, de Saúde, né, de Gestão de Trabalho e Educação e Saúde, né, lá em Brasília, a Conferência Nacional, mostrado a fazer presente e comunicando a todos que esse importante evento ele vai acontecer agora, a semana que vem. E eu estarei representando os Claros, né, na conferência. Infelizmente, o Fábio estaria aqui e não vai poder participar. E a vocês, assim que sair o relatório, a gente deve comunicar a minha diretora para poder informar os demais membros do Conselho aquilo que foi decidido, né, a âmbito nacional, foi decidido nessas conferências que nós fizemos aqui, tá bom? Em relação ao uniforme do Cláudio, eu fui escolhido como delegado para representar o Norte, né, Minas Gerais, na Conferência Nacional, só que felizmente por motivo de trabalho eu não consegui comparecer. Então, com certeza o Cláudio vai representar muito bem as nossas pautas e encaminhar e fazer esses encaminhamentos. Fica justificada a ausência da conselheira titular Marina Batista da Silva, por motivo de viagem, Maurina da Silva Carvalho, por motivo de trabalho em dezembro vermelho, na instituição do GRAPA, Emanuel Tomás, está em viagem, Júlio César, trabalho, Valdeci Alves Costa, questão particular, Washington Luiz, serviço, trabalho, Maria dos Reis Ribeiro, motivo de doença, melhoras a ela, Janils, escala de trabalho, Luz Pimenta, reunião da CIP, no já frisado, Ludmila Carim também, questão de saúde, Rogério, não pôde participar, Sandra Simone, em reunião do Conselho Municipal da Conselhosa, no
prevenir fechamento de meses e reunião de trabalho. A Fernanda está no dia de viagem. O Wilson também acho que é de viagem. Justificou a ausência, ele está na atividade junto com o Ministério Público relativo ao Conselho Estadual de Saúde. Ele está na região perto de Diamantina, do Conselho itinerante junto ao Conselho. Provavelmente vai estar na nossa região em breve. Ele tem feito boas contribuições. Hoje o Conselho Municipal de Saúde, nos lados, só tem a ganhar com esse relacionamento junto ao Ministério Público. Ordem do dia. Foi solicitado a retirada do ponto 3.1, que seria a aprovação do plano de ação municipal da vigilância da qualidade da água para consumo humano, resolução 9528, de 15 de maio de 2024, alteração da resolução CES-MG 9618, de 2 de julho de 2024, motivo relativo à questão do dia dele, a mobilização e, consequentemente, os esforços do setor de vigilância em relação ao mutirão. De pauta. Nós passamos o primeiro ponto de pauta, de saúde mental, apresentação dos critérios para o atendimento de pacientes encaminhados pelo Saúde da Família para o CAPS, com indicadores, fluxo e monitoramento. Vanessa, Ursa, pode apresentar. Ainda nós vamos definir aqui. Provavelmente dia 19. Como é presencial, nós vamos ter que ver o local. Agora, a gente vai reinventar se não der certo. Na saúde mental, a gente não esperava. A gente está acostumado a reinventar, a trabalhar com o que tem, criar possibilidades. Esse é o nosso fazer.
Então, pessoal, primeiramente, Já foi encaminhado para o grupo dos conselheiros pelo WhatsApp, então eu gostaria que os conselheiros acompanhassem pelo celular. Beleza, pode iniciar. ok. Vai ligar? É melhor, né? Você está vendo nosso equilíbrio emocional? Pessoal, você para testar a nossa saúde mental, viu? Se ninguém julgar pedra, nós passamos Deus. Tem que começar a conversar sozinho, já começou a ser tentado. Fabiana, gerente do CAPS AD3, 24 horas. Eliane, gerente do AD Walter Xavier, viu? Bruna, que é apoio institucional da psicologia na atenção primária. E o Wallace, psicólogo que trabalha no CAPS 3, Helena Macedo. Também está a Eve, que trabalha, assistente social, que trabalha no Walter Xavier. Tainara, assistente social também, que trabalha no CAPS AD3. Isabela, que trabalha lá no CAPS Infanto Juvenil. E Fabiana Mori, psicóloga, que trabalha no CAPS 3, também do Helena Macedo. Falei todo mundo, gente. Então, essa é a equipe que está aqui também para esclarecer, contribuir
nessa tarde, nessa oportunidade tão significativa para a saúde mental. Toda vez que a saúde mental é chamada para falar do serviço, toda vez que a saúde mental é chamada em espaço aqui, como espaço do Conselho Municipal de Saúde, na sociedade em si, nós ficamos muito gratos, agradecidos por falar da saúde mental, que é um campo de atuação também com muito estigma, com muito preconceito e que impacta diretamente no cuidado desse usuário. Então foi proposto para a gente especificamente falar o fluxo, né, do caso da atenção primária e da atenção primária para o caso. Também falar dos fluxos em geral. Na oportunidade, né, desse diálogo aberto que a gente trouxe para apresentar a rede de atenção psicossocial para vocês. Então, o que é uma rede de atenção psicossocial? É um conjunto de ações e serviços que trabalham articulados de forma intersetorial com o objetivo maior de promover o cuidado, o tratamento para pessoas em sofrimento mental ou que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas. Então, por esse grupo, eu sempre gosto de contar uma história bem breve. A RAPS, ela foi instituída pela portaria 3088 de 2011, dezembro de 2011, e a história da reforma psiquiátrica de Montes Claros, que até 2012 nós tínhamos um manicômio. Então, essas pessoas, elas não circulavam socialmente, né? Então, essas pessoas eram direcionadas para esse lugar em nome do tratamento, mas que funcionavam como depósito de gente. Infelizmente, uma realidade muito triste. Embora a lei que embasa toda a nossa prática é a Lei 10.216 de 2001. E nosso primeiro CAPS, aqui foi o CAPS 2, para pessoas com transtornos mentais, em 2004. Então, em 2001, vem a lei da reforma psiquiátrica, que rompe com esse modelo de cuidado de pessoas com transtornos mentais só em manicômios. E essa lei da reforma psiquiátrica, se a gente souber duas coisas dela, a gente já entendeu ela toda, que é cuidado e liberdade no território que vive. E cuidado integral. São três coisas. Três coisas, se você conseguiu entender, essas três coisas você conseguiu entender a lógica da reforma psiquiátrica. Embora o primeiro CAPS foi em 2004, mas como a gente já tinha um manicômio de Montes Claros, o antigo protomente, então ainda que nós tínhamos um serviço substitutivo, que substitui essa lógica manicomial, ainda tinha um manicômio. Se hoje as pessoas, existe a rede de atenção social, todos esses equipamentos que eu vou mostrar para vocês, que constituem essa rede, que é para desenvolver ações conjuntas, intersetoriais, de integralidade do cuidado, ainda assim a tendência da sociedade é de institucionalizar, é de querer que interne as pessoas. Gente, romper com essa lógica, com essa cultura, é um trabalho que requer diariamente essa sensibilização, mais espaços como esse, plateias, mais pessoas aqui, se tivesse seria melhor. E cada vez que você olha no olho de uma pessoa e tem a oportunidade de explicar por que essa loja, por que fechou o manicômio, então como que é o cuidado hoje, a gente ganha, né? Enquanto trabalhadores, fica menos massacrante, porque o trabalhador que trabalha na saúde mental diariamente, além de ter que lidar com a crise, com o manejo, ele tem que lidar também com um preconceito por ser trabalhador da saúde mental e também um desgaste emocional muito grande. Em todo lugar que eu vou, eu faço questão de ressaltar como a prática do trabalhador da saúde mental é de difícil manejo mesmo. É isso, é complexa a saúde mental. Então, eu vou apresentar para vocês o que nós temos nessa rede de atenção psicossocial. Que serviços são esses que articulam desde a atenção primária, as equipes de estratégia de saúde da família, o lugar de saúde mental também é na atenção primária e nos CAPs.
Em alguns momentos específicos de hospitalidade noturna, que a gente não chama de internação, e alguns momentos mais específicos ainda, que colocam em risco a pessoa ou outro em leito hospitalar, em hospital geral, que é os leitos psiquiátricos. Então, na atenção primária, as equipes da atenção da família, a equipe de consultório na rua, que também é um serviço de atenção básica, porém é um serviço que atende na rua, vamos dizer, mais itinerante, que vai até o usuário, aquelas pessoas que convivem em situação de rua. A equipe do sistema prisional também, né, que tem uma equipe básica lá, psicossocial, está no componente de atenção básica e também faz parte da rede de atenção psicossocial. Porque essa pessoa em sofrimento mental, ela deve ser e tem esse direito de ser cuidado no território que vive. De todos os pontos de atenção à saúde, como qualquer outra patologia, sofrimento, adoecimento. Na atenção básica nós temos esses componentes. Agora, nos serviços especializados, nós temos o Centro de Atenção Psicossocial, os CAPS. O que é o CAPS? Daqui a pouco eu vou passar para vocês falar o que é CAPS. Tenta aumentar aí. Está dando para você, pode subir, por favor. Então, nós temos o CAPS. Aqui em Montes Claros, nós temos o CAPS 3, 24, que atende para pessoas adultas maiores de 18 anos com transtornos mentais, que hoje atende 24 horas, e junto com esse serviço, hoje nós estamos oferecendo também o suporte de urgência psiquiátrica, que funciona nos finais de semana, feriado e os dias da semana após as 19 horas. E lá na frente eu vou explicar esse fluxo melhor para vocês detalhar. Nós temos o CAPS AD, que são para pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, o Robson Xavier, que está localizado aqui na Cidade Nova, o CAPS Infanto Juvenil para criança e adolescente com 18 anos incompleto e com transtorno mental, e que também faz uso abusivo de álcool e outras drogas. O CAPS Infanto Juvenil é o único CAPS que atende os dois públicos, as duas demandas, tanto de álcool e outras drogas, tanto com transtorno mental, porque o lugar para crianças e adolescentes tem que ser um ambiente exclusivo. Toda a política pública de saúde mental, todas as nossas ações que nós desenvolvemos, tudo está embasado nas leis maiores, de universalidade, também o estatuto de criança e adolescente, está tudo articulado. Então, a política pública de saúde mental está vinculada diretamente à política pública dos direitos humanos. O CAPS AD, 24 horas, também é para AD3, para pessoas maiores de 18 anos que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. O CAPS-I e o CAPS AD3 têm um serviço que está vinculado a eles, que eu posso dizer para vocês, para simplificar, que é como se fosse uma extensão de cuidado. Por exemplo, uma pessoa que está lá, que tem alguma vulnerabilidade, rompimento dos vínculos familiares, criança, adolescente, que faz uso de álcool e outras drogas e precisa fazer um tratamento, que a equipe avalia, faz o PTS, um tratamento mais longo e precisa de um suporte de uma casa, uma assistência mais presencial diária, essa pessoa é indicada para ir para a unidade de acolhimento infanto-juvenil, que pode ficar lá, pode ficar, a portaria fala, até 6 meses, mas toda a nossa lógica de cuidado, apesar de ter os fluxos, os protocolos, a nossa lógica de cuidado é baseada na subjetividade, na individualidade de cada caso. Então, é visto o sujeito, por isso que saúde mental, as pessoas falam que é muito complexo, porque nós oferecemos cuidado de saúde de forma muito única. Então, aquilo parece clichê, mas cada caso é um caso. Às vezes, não tem lei, não tem fluxo, não tem protocolo que é capaz de resolver ou de propor cuidado para indivíduos que são diferentes. Então, é só para nortear. Sempre o fluxo do protocolo é para nortear, não pode ser engessado, porque nós não somos engessados, nós não somos iguais. E não vai ter nada igual que vai servir para todo mundo. É só parar.
E o AD3 também. Tem aquela pessoa adulta que está lá fazendo acompanhamento no AD3, que precisa estar com os filhos familiares rompidos, está com precisa de uma proteção maior, não proteção social. Proteção social não é aí. Proteção social é no desenvolvimento social. Não proteção, ele também é uma continuidade do cuidado, ele vai para a unidade de acolhimento adulto mista, que fica ali no canal. Também vinculado ao CAPS 3, transtorno mental, tem o SRT, que é o Serviço Residencial Terapêutico. Quantas pessoas conhecem? Por que existe o SRT? Enquanto a unidade de acolhimento é uma moradia transitória, que as pessoas ficam e tem um prazo assim, né? Não há que seja engessado para voltar para a sua família, o SRT é uma moradia que a gente fala de longa permanência. Por quê? Essas pessoas, quando fecharam os manicômios, porque era assim, as pessoas colocavam, depositavam aquelas pessoas lá naquele manicômio e a família esquecia. Rompia totalmente com os vínculos. Com o fechamento dos manicômios, essas pessoas não tinham vínculos familiares, não tinham onde morar e tinham um transtorno mental muito severo, porque as histórias são as mais assim, arrepiantes que você conhece. A pessoa não conhecia o que é uma fruta, a pessoa não conhecia dinheiro, a pessoa não conhecia o mundo, a pessoa não sabia o que era o abacaxi, sabe? E aí essas pessoas ficaram impossibilitadas naquele momento de serem inseridas assim, na sociedade sem um suporte com profissionais com moradia. Por isso é o serviço residencial terapêutico. São para as pessoas regressas de internação psiquiátrica maior de 2 anos ou hospital de custódia. Aí essas pessoas, elas têm critério, baseado nessa portaria também, tem critérios para residir no serviço residencial terapêutico. Nós temos o tipo 1, que é para pessoas que têm um maior grau de autonomia, e tipo 2 são aquelas pessoas que foram muito prejudicadas pela essa institucionalização ao longo do tempo, e acaba que a pessoa vai desenvolver outros déficits. Ainda que não tenha, se você não estiver socializando, se você não estiver movimentando seus membros adequadamente, se você não estiver em sociedade, você vai ficando comprometido. Porque o que faz eu e você estar vivo é nós estarmos em sociedade e nós estarmos ao tempo todo nos informando, interagindo, participando. Estar vivo é estar na sociedade. Estar vivo é estar interagindo com o outro. Estar vivo é estar como eu e você estamos aqui hoje. Nós somos vivos, porque nós estamos dando conta de cumprir com a nossa rotina de vida diária, as exigências da sociedade. Então nós estamos vivos, bem, organizados, minimamente, psicamente, para estar aqui. Pode passar ali, por favor. Também nós temos serviços também do... Pode voltar, passar, né? Onde são localizados os serviços? Tá, vou falar, porque lá na frente é os fluxos, mas eu falo. Onde são localizados esses serviços? O CAPS 3, Helena Macedo, está localizado aqui próximo ao rodoviário, fazer na casa, do andar aqui Figueiredo Sá. O SRT1 está localizado no bairro Cristo Rei, na rua Adriano o quê? Vai conferindo aí para mim, por favor. Eu não sei de qual, não. Não sei de qual. E o SRT2 está lá no Cercado de Lima, naquela antiga unidade básica de saúde. Eles viviam em casa alugada, é muito difícil, sabe? As pessoas não querem, tem um preconceito muito grande, estigma. Até o conselheiro Joel falou do estigma aqui, né? Estereótipo da pessoa que tem a AIDS, né? O HIV, o vírus HIV, a saúde mental também enfrenta isso. Então, nós tínhamos muito problema de não encontrar casa para eles morarem, e eles precisam morar, têm direito de morar, e a lei também fala em comunidade, não pode ser em lugar afastado, não pode ser, tem que ser em lugar mais movimentado, porque senão sai da lógica de reabilitação
social, né? São excluídos. E a gente tinha muita dificuldade. E ele sofria muita violência, ovo podre, jogava na casa, xingava, tanta coisa. E aí hoje eles estão em casa própria. E estão bem. Depois que que eles mudaram, nós percebemos uma melhora significativa. Porque o ambiente, né, quando a gente está sendo violentado, a gente não fica bem, né? Então não é porque eles têm transtorno mental que eles não sentem. Eles sentem e também não ficam bem. Piora até o fato. Eles são imóvel próprio. Unidade de acolhimento infantil juvenil e adulto mista também funciona ali no Planalto próximo. O CAPS AD3, o CAPS I, funciona, as pessoas chamam de complexo lá. E chamam Rua Interna 1. Eu até gostaria que, acho que é na Câmara, né, que eles propõem a mudança do nome da rua, até a mudança o nome da rua é muito estigmatizado, interna, né? Então é um nome que algumas pessoas não gostam de falar que vai na rua interna, porque lá tem CAPS, né? Então assim, até parece que não tem significativo, mas tem muito significativo. Vou lá na rua interna do CAPS, tá? É até uma sugestão que eu faço. E também até ônibus também não vai lá. É uma dificuldade muito grande de adesão devido ao transporte. Aproveitando a oportunidade de fazer essas pontuações que vocês, né, como conselheiros, acho que contribuiria muito para os usuários. E talvez não é muito, isso vai impactar o trabalhador, mas o usuário impacta muito. Agora, já falei do AD2. E o AD2 é Cidade Nova, sabe o nome lá da rua? 357, Rua São Sebastião. 87? 327. 327. E aí eu convido vocês também para estar visitando os nossos serviços. Hoje a saúde mental está com uns espaços não é muito bem não, mas estruturados, sabe? Melhorou bastante. Todas as pessoas que conhecem os nossos serviços, até que vêm de fora de outra cidade, elogiam muito. O espaço que nós temos lá no CAPS 3 mesmo, não tem nem hospital aqui de Montes Claros, que tem lei de saúde mental, que chega pelo menos próximo ao que o Helena Macedo oferece hoje. Um espaço amplo, climatizado e, mais importante, profissionais capacitados, equipe multiprofissional, que vou apresentar para vocês, e que entende essa lógica do cuidado de liberdade, e todos trabalham, e precisam trabalhar essa lógica antimanicomial. É o que nós acreditamos e defendemos, e que a lei também legitimou para nós. Então, do ponto de vista que a RAPS também tem, quando a pessoa, os recursos extra-hospitalares foram insuficientes, já tentou na atenção primária, esse paciente não ficou bom, já tentou no CAPS e está correndo risco para ele ou para terceiros, essa pessoa precisa, em tempo curto, de uma internação hospitalar em lei de saúde mental. Hoje o tempo médio de permanência em Montes Claros são 9 dias. Ele fica, sai daquela crise, é uma retaguarda, é um leito de retaguarda para o CAPS, ele fica estabilizando minimamente e é contra-referenciado para o CAPS de referência para ele continuar o cuidado. Se a gente pensar em um transtorno mental, a pessoa numa crise, ela não vai se restabelecer em 9 dias. E não é para ter essa justificativa para ela ficar morando em hospital, não. Porque senão só muda o nome, continua manicomial. Então, por isso que todo vez que a gente tem reunião, não está aqui, como é que é o nome do Washington, participa o conselheiro das reuniões dos contratos hospitalares. E aí ele observa nossas discussões muito em relação a isso. Então, não, a gente não pode ficar com o paciente lá porque ele não melhorou. Não pode, ele vai ter que ficar 6 meses, muitos dias lá e não pode. A política é contrária a isso. E aí, por isso que tem que ter
ação articulada e intersetorial. Gente, o campo da saúde mental tem que dialogar demais o tempo todo. Tem que ter o tempo todo para conseguir dar conta dessa complexidade, que é o adoecimento psíquico, que envolve as questões biológicas e psicossociais. É complexo e que precisa dessa articulação, senão não se tem cuidado de saúde mental. Tem qualquer coisa, tem medicalização, tem internação, tem qualquer outra coisa, menos cuidado, tratamento. E aí, quando precisa, uma emergência psiquiátrica, não tem saúde, faz parte da rede de atenção psicossocial. Os hospitais gerais, como um todo, toda porta hospitalar que atende urgência e emergência, também atende urgência e emergência de saúde mental, tem que atender. Se não atender, está violando o princípio da lei, no artigo 4, que não pode negar atendimento em virtude de patologia, em virtude de qualquer tipo de discriminação. Toda vez que acontece isso, a gente tem que explicar a coordenação de saúde mental, enviar até uma nota, que assim, estão violando o direito que está lá no artigo 4. Manda a portaria e tudo, não pode. Aqui é psiquiátrico, urgência, emergência, porta hospitalar tem que atender. Depois, precisa conhecer os serviços da rede, precisa estar articulado e referenciar após a estabilização da crise ali minimamente, mas não pode negar atendimento. Nenhuma porta hospitalar pode negar atendimento de urgência psiquiátrica. Se fizer isso, está violando o direito, está cometendo um crime contra a pessoa com sofrimento e transtorno mental. Então, todas as portas hospitalares, o SAMU é o Serviço Móvel de Urgência, também faz parte da massa. A pessoa sai em casa, tem um surto, tem que acionar o SAMU. E não é acionar a polícia primeiro, gente, é ação do SAMU. Se estiver correndo risco para os profissionais, porque a polícia está ali para proteger, nos proteger. Aí o SAMU avalia a cena e chama a polícia. É assim que está a lei. Assim, só para vocês, eu tenho que informar o que é. Eu chamo o SAMU, ele vem e leva ou para o CAPS, que hoje nós temos audiência psiquiátrica, ou para os hospitais, dependendo da situação. E eu vou apresentar para vocês aqui que situações mostram, leva para onde, Montes Claros nos avançou nesse sentido também, eu posso dizer que é um avanço. Hoje, Montes Claros tem um protocolo de estratificação de risco para facilitar a comunicação entre todos esses dispositivos de saúde, para que possa viabilizar o cuidado das pessoas. Mais 30 minutos, tá? Tá. Então, pode passar. Então, o CAPS é um lugar de crise, gente, para pessoas com transtorno mental, com sofrimento intenso. É um serviço, todos os CAPS, é serviço de porta aberta. O que quer dizer serviço de porta aberta? É um serviço que não precisa de agendamento, mas é só para crise. E o que é crise? Pode passar. Pode passar, como eu falei, que é a situação de crise. A crise é uma urgência subjetiva, igual eu falei para vocês. O momento de crise, quando a gente avalia, existe nos protocolos, na minha guia de matriciamento, minha guia de cuidado de saúde mental, existem alguns sinais e sintomas que são característicos de crise. Para saber esse sinal e sintoma, primeiro você precisa ouvir o sujeito. Primeiro você precisa saber um pouco da história dele, a forma de funcionamento. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A saúde mental também é avaliada como qualquer outro campo, com intensidade, qual a intensidade e qual a prevalência dessa pessoa. Por exemplo, Vanessa, por que a pessoa estava lá na proteção da família, enviou para o CAPS, e o CAPS falou que não é dele e voltou para a atenção primária, entrando já na discussão. Por quê? Muitas vezes a pessoa nem escuta, por causa do estigma, o profissional nem escuta o histórico da pessoa, só porque chorou ali é CAPS. Gente, chorar é uma posição humana. Então a gente pode chorar, o ser humano
pessoa chora, fica triste, fica alegre. Eu estou um dia sem comer. É Carlos, não, um dia sem comer. Por que você está um dia sem comer? O que está acontecendo? O que está passando? Como que você é? Como que você está agora? Então, às vezes, por causa do estigma, do preconceito que tem, às vezes nem faz uma escuta de saúde mental e já encaminha. A gente chama de encaminhamento indiscriminado. Como o CAPS já é esse lugar que recebe esses pacientes, essas pessoas, e quando chega lá, que eles vão dar o devido acolhimento que poderia ter feito adequado lá, eles vão ver nada. Não, a pessoa está. Ai, gente, hoje eu estou querendo. Ai, eu estou cansada da vida. Nossa, a criação suicida é CAPS. Não, a pessoa está cansada da vida porque brigou com um colega, porque está decepcionado com isso. Chega lá que vai ouvir essa pessoa, que vai fazer o acolhimento e identifica que não é. Mas muitas vezes também, outra questão que acontece é que a pessoa consegue falar uma vez só lá na atenção primária. Ela já está tão fragilizada que ela não dá conta de falar em outro lugar. Ou então ela está com planejamento desse morte e que ela não quer ir para um lugar para tratar porque ela quer morrer. Como que eu quero morrer e alguém está atrapalhando meu plano? Chega lá e eu falo que não quero mesmo, não para me dar algo de eu morrer. Gente, a pessoa está com. Só que parece como que faz para resolver isso? Faz que não é só mandar o paciente um papel, não. Já que você identificou, a gente não tem caminhamento implicado é fazer contato com o profissional, ter cuidado com aquela pessoa que você enviou, olha, eu ouvi isso. Eu quero falar com a referência, com o coordenador clínico, eu quero discutir um caso, para quando a gente chegar lá, porque se a pessoa chegar no caso e falar que não quer, que não falou isso, o que nós vamos avaliar? E vai ter que dizer, você fala, não é aqui mesmo não. Vanessa, aí depois dela a pessoa morreu. A pessoa que encaminhou só deu um papel tem responsabilidade sobre isso porque não fez o trabalho certo, não fez o trabalho adequado. Por causa do estigma, não quis nem ouvir a história da pessoa, só quer empurrar a bola, porque infelizmente tem um histórico ainda, fechou os manicômios, as pessoas acham que qualquer pessoa que tem transtorno mental tem que fazer tratamento só de CAPS, que é paciente de CAPS. Não existe paciente de CAPS, existe paciente. Existem pessoas com transtorno mental que pode acessar qualquer lugar daquele lá da rede de proteção social. Então, esse é o grande problema. O maior desafio da saúde mental é o estigma. E um dos maiores desafios também é a atenção primária conseguir entender e assumir esse cuidado de saúde mental. É o maior desafio, não é do nosso lado, é do Brasil. Então, vai ser caso a caso. Crise só pode ser identificada, analisada se você minimamente acolher aquela pessoa. Senão, você não vai saber o que é crise mesmo. Se não for conhecer, e quando a pessoa não tem condição de falar, tem que acionar um familiar. Pode passar, calma. Alguns sinais de crise são esses aí: desvitalização intensa, inquietude psicomotora. Essa é a mais fácil que você pode identificar uma crise, que a pessoa está agitada, inquieta. Mas, olha, gente, eu não sei inquieta. Eu conheço gente inquieta que não está numa crise. Então, por isso, tem que saber como a pessoa, a funcionalidade do sujeito. Tem que saber como que ela funciona. Agora, uma pessoa é quietinha, de repente ela começa a ficar agitada, a pessoa quase não fala. De repente começa a falar demais. Ou a pessoa fala demais, eu mesmo. Se eu falo muito. O dia que eu estiver calada, eu sou um sinal de crise. Porque eu sou introspectiva, estou falando pouco. Então, cada pessoa tem uma forma de ser, um jeito. Desorganização da fala. Pode ser uma questão psíquica ou pode ser uma questão orgânica. Um delírio. Delírio 1 ou delírio. Que pode ser por infecção, idoso, é muito comum. Infecção urinária, a pessoa está com fala desconexa e tudo, e não é psíquico. Desorganização do comportamento. Como que eu sou hoje? Como que essa pessoa é? Como que está? Ruptura das atividades habituais. Pode ser que hoje eu não quero ir para o trabalho, porque eu não suporto ver meu colega. Eu estou com a questão, eu não consigo, agora uma coisa é você querer ir e não dar conta de cada doença. Isso é crise, ruptura das atividades, não consigo mais. Aquilo que eu fazia com minha rotina, eu tenho aqui.
situações que precisam de uma emergência psiquiátrica, né? Que pode ser no caso no hospital, ideação e tentativa de suicídio. De ideação, só para diferenciar, ideação suicida com planejamento é CAPS. Agora, tentativa de suicídio, por exemplo, a pessoa tomou muita medicação que pode levar à morte, tem um risco de morte, ou fez cortes fundos, precisa ir no hospital para fazer sutura, é um hospital. Então, a gente vai analisar também o que qual a situação que coloca a pessoa em risco se for só psiquiátrico. Então, se precisar de outros, se tiver outros comprometimentos, aí tem que levar para o hospital. Deixa eu ver outra aqui. Agitação, já falei, pode passar. Ansiedade aguda, de pânico, a pessoa fica totalmente assim, alterada mesmo de comportamento. Quando a pessoa está numa situação extrema de pânico, ela pode atravessar uma rua, pode ser atropelada, ela pode. Então, tem muitas outras coisas que precisa do ambiente de cuidado mais imediato. Pode passar. Como vocês têm, vou deixar para vocês fazerem as perguntas, que é melhor. Talvez o que eu estou explicando para vocês não é dúvida e vocês já sabem. Pode passar, por favor? Aí tá. Aí eu falei para vocês essa estratificação de risco, que foi o protocolo que a Coordenação de Saúde Mental, né, criou, baseado no protocolo de Manchester, nós inspiramos de lá, e também de alguns protocolos que tem no Estado e outros estados também. Pode passar. Só para vocês conhecerem esse protocolo, aí tem vermelho, aí fala todas as condições clínicas, isso, gente, é para facilitar. Se a pessoa não quiser acessar, nós disponibilizamos essa nota técnica para todos os hospitais, para todos os pontos da raça. Só se a pessoa não quiser mesmo olhar para entender gravíssimo essas situações, para onde que vai? Pode ir para a esquerda, por favor, só para eu mostrar para vocês. Aí lá na frente tem para onde que vai a pessoa em situação vermelha, vai para o hospital, vai para CAPS, aí está os lugares que vai encaminhar. É para facilitar mesmo. Pode passar. Aí tem o laranja, que é um risco já moderado, o vermelho é gravíssimo. Esse aí é um risco mais elevado. E aí tem os lugares que você vai encaminhar, tem o amarelo também, tem o verde, tem o azul e o branco. O branco, geralmente é questões mais administrativas, que é fazer um relatório, que é muito solicitado também. O que acontece muito? Às vezes a pessoa está querendo acessar um serviço que é lá do laranja e do vermelho, que é para crise, só para lá pegar um relatório, um psiquiatra. Isso impacta diretamente se um profissional ficar lá, no CAPS, preenchendo um relatório ali e deixar de atender uma crise, essa pessoa que tem crise pode morrer. Porque está perdendo tempo lá fazendo um relatório que é de outro lugar. Sabe? Não que não seja significativo, porque precisa de relatório para muitas coisas, mas tem os lugares, que são os ambulatórios, outros lugares, aí a proteção da família pode pedir relatório nos ambulatórios. Pode passar, por favor? Aí o fluxo eu não vou explicar, porque pode passar. Não vou explicar o fluxo, porque eu vou disponibilizar, está disponível publicamente para vocês olharem e fazer as perguntas. Pode passar isso tudo, porque vai dar tempo de explicar. O fluxo é muito grande. O fluxo da atenção primária, como funciona, pode passar. E aí, nós temos o repositório de saúde mental. Vocês podem acessar aí, o QR Code. Essa aí é a página que vocês vão entrar e tem essa nota técnica com todas as explicações que eu falei para vocês, com todos os fluxos. E os fluxos separados de cada serviço, o que é rápido, se cada serviço está ali. Isso é nosso repositório. Pode ser através do link ou também do QR Code. E aí eu oriento vocês a salvar até esse link, que quando alguém quer abordar vocês, eu não conheço o fluxo, tá? Vocês são representantes, poder informar as pessoas para estar acessando, ou nós estamos disponíveis lá na Coordenação de Saúde Mental, em qualquer momento, precisar de explicação, de uma reunião, de um esclarecimento, ou até nos casos, todos os gerentes estão lá, os trabalhadores, para receber vocês. E agora eu estou aberta para as perguntas, que eu e a minha equipe estamos aqui à disposição para responder vocês, porque quanto mais informação
vocês tiverem, mais vocês poderão ajudar os usuários, que o nosso foco principal é o usuário. Obrigado, Vanessa. Falou em bons minutos. Vamos deixar um tempo, mas é porque durante o conselho a gente tem que ter tempo, porque senão a gente não consegue ter todas as pautas, né? Nós temos as pautas aqui da leitura das atas, que a gente precisa organizar para que a gente possa entrar no ano diferente, né? Também. E a pauta em relação ao documental estava na pauta da reunião anterior. Isso. Então, só mesmo para mencionar que a gente tem essa previsão mesmo de tempo. Bom, não é porque é saúde mental, né? É porque realmente faz parte do processo de organização do conselho. Eu vou passar a palavra aos conselheiros que tiverem interesse em mencionar, fazer alguma pergunta, fazer as inscrições. Cláudio, alguém mais? Mário, Joel, Fábio, mais alguém? Então vamos ter essa primeira rodada. Cláudio. Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente sabe que boa tarde a todos, na mesa. A gente sabe, quero parabenizar a Vanessa pela clareza da apresentação dela, principalmente porque é sensível à questão de saúde mental, né? A gente estava discutindo antes da reunião do conselho referente a questões que nos preocupa muito como defensores da saúde pública, né? Como usuários, trabalhadores da saúde, a questão relacionada aos protocolos. Muitas das vezes os profissionais tratam o protocolo como se fosse algo que tivesse acima de uma norma legal, uma lei, né? O protocolo a gente sabe que é para ajudar na organização do serviço, e como a gente percebeu ali, a saúde mental, né, a coordenação e o fluxo que a APS funciona, onde esse lado funciona, ela funciona dentro das normas realmente está estabelecido, e não há conflito referente aos acolhimentos dos usuários, pelo que a gente pode perceber, com as normas legais, né? São as crises mesmo que se atingem, as crises físicas, né? A questão das crises existenciais do sujeito. Isso aí os profissionais estão treinados lá para poder atender e verificar. A gente tem o cuidado que a gente tem que ter hoje, nós, no Conselho Municipal, junto à Secretaria de Saúde, é que a atenção primária, quando ela caminha para a atenção secundária, né? Independente desse encaminhamento seja de forma equivocada, seja 100% assistido, o local que absorve esse sujeito, né, esse usuário, ele independente de seja equivocado com o acolhimento ou não, ele tem que ser responsabilizado, né? Até para poder mandar de volta e falar assim, você mandou para mim, mas eu não pude acolher porque não está nos critérios, porque os critérios são esses vão mandando nesse sentido, para que a gente não deixe esse usuário, né, sem resposta, e aí aumente a questão, essa crise não sai só dele, mas vai para a família dele, começa a se organizar nesse sentido. E a rede que a gente conhece está muito bem montada. Só que a gente começou, né, e eu fui introduzido na saúde mental lá em 2014, com a residência de saúde mental do Montes, e quando eu era coordenador, era a Conselho Silveira, a gente sabia os desafios que eram para poder chegar ao que está hoje, né? Depois teve o Leonardo Félix, né? Também os desafios, e hoje a gente tem Vanessa, que com várias contribuições do que era, né, 10 anos atrás, 15 anos atrás, e ela encontra também os desafios. E hoje nós tivemos a oportunidade de estudar a rede. E a gente percebeu que tem algumas questões da rede que precisa melhorar, né? A questão do atendimento ambulatorial. Vanessa tocou num ponto importante. Muitas das vezes a justiça, ela pega o sujeito que está cautelado, tanto no presídio, no societivo, onde for, encaminha para o CAPS, porque a norma diz que lá é
onde é que atende esse caso de saúde mental. O problema todo é que é para laudo. Às vezes é com pouco, é para laudo. Só que o caso não existe para isso, ele não foi estruturado para isso. Mas aí é necessário que a Secretaria pense como a gente vai resolver isso. Porque como não é cumprido o mandato judicial, eles mandam ameaçando a polícia. Ordem judicial ou faz ou prende. Eu discuti antigamente com ela muitas dessas questões, porque eu só estava assustado. Toda hora que ele negava o atendimento, porque a crise referida ao primeiro caso não era adequada, né? A questão de urgência, era a questão para laudo, e aí o caso se virasse. E aí o coordenador era ameaçado. Ele disse: então você se vire para esse laudo, você vai ser preso, ser conduzido. Então eu acho que ainda persiste esse tipo de equívoco, e é necessário que a Secretaria, na próxima gestão, já comece a pensar de fato, para a gente poder discutir essa questão que vem, para ver como a gente pode resolver isso, para poder dar mais segurança ao coordenador de saúde mental do município, dar mais segurança e atender essa necessidade, porque infelizmente, vamos supor, algum benefício que uma pessoa que está cumprindo pena, ou uma pessoa que está recebendo benefício do governo, ou que fez contelado, tem um laudo. E esse laudo não é feito pelo psicólogo, muitas das vezes mas a maioria das vezes exigindo um laudo psiquiátrico, e aí tem que ter esse profissional, né? A prefeitura tem que ter essa unidade de poder direcionar essas pessoas, porque senão o psicólogo do carro, o psiquiatra do carro vai ficar sobrecarregado desses atendimentos, que não é a questão disso. Uma parte da sua fala é que o usuário quer resolver o problema dele, né? E a gente precisa, dentro da demanda e a necessidade da lei, né, ter essa oferta desse serviço para que ele entre realmente no fluxo, né? Porque uma das grandes questões hoje do município é que as pessoas não têm a ciência e o conhecimento de como funciona, né? De como chegar. Eu queria também sugerir que depois, se puderem pedir também para a gente, uma foto com um endereço certinho, de todos os dispositivos, né? Que a gente, quando tem o fluxograma assim, né? Está lá no slide, a gente consegue vincular o local com o bairro, né? Com o serviço, e aí seria mais fácil para a gente aqui no conselho, né? Ter isso também acessível. Eu queria também ver com o Bruno essa questão que hoje eu acho mais urgente da rede, que é a questão do apoiado. Tem alguns casos que a gente, quando solicita exame, para casos, principalmente psiquiátricos, demora em torno de mais de 45 dias, 60 dias, a gente sabe que é uma questão crônica, né, que não vai ser resolvida, são questões que a gente, é o desafio de nós que estamos aqui fazendo política pública, né? Estamos aqui no controle social discutindo. Qual é a maneira que a gente vai poder resolver isso? Porque nós temos funções educativas, e aí eu vou puxar essa sardinha para mim, adolescentes que chegam lá com prazo legal de 15 dias para poder fazer um relatório para ele. E muitas das vezes esse relatório precisa de um relatório psiquiátrico. E quando pega lá e joga no Viveu, no SUS, para poder agendar essas consultas, os 45 dias que é para poder decidir se o sujeito vai cumprir medido ou não, já expirou, e aí vai sair 90, 120 dias essa solicitação. E aí é uma questão que a gente tem que sentar e ver com isso, como a gente pode resolver isso. Houve algumas sugestões, né, que a gente até discutiu, e aí a gente pede para que a gente possa depois sentar e tentar resolver isso. Para que na próxima vez, o ano que vem, que a coordenadora vinha falar sobre o fluxo de saúde mental do município, a gente tenha esse fluxo mais positivo ainda, né? Eu queria parabenizar aqui, o município, né? A gente sabe a importância que vocês têm. A gente tem que ter muito cuidado com a rixa entre a atenção primária e a atenção secundária. Eu acho que a atenção primária tem sua responsabilidade, o médico da atenção primária, ele tem a obrigação de discutir com o paciente, com o paciente, ele, a questão da dosagem do medicamento desse portador de saúde mental da sua localidade, antes de ele aplicar. Eu acho que ele tem que ter um acesso mais fácil para poder fazer esse ato, para poder ter mais segurança e humildade para evitar esse fluxo, né? Muitas das vezes, o sujeito precisa fazer uma mudança no psicotrópico. Aí também ao invés do próprio membro da equipe verificar se essa dosagem está uma dosagem
subterapêutico, né? Ou se é um efeito exclusivo para ser, só para a base igual dos anos da família, e discutir com a equipe. Eu acho que é importante a gente fortalecer isso, porque a gente vem discutindo criar essa política, fortalecer essa política já tem praticamente 20 anos, né? 2013 a política referente de ARAP foi criada, mas até hoje a gente está tentando montar essa rede. E aí o Conselho Municipal está à disposição, e aí eu peço, né, reforçando, manda para a gente os locais onde é que está o serviço, para a gente poder ter isso em mente, né? Aqui no Conselho funciona, tem uma conselheira nossa que ela é representante da Associação dos Contadores Dona Maria, acho que tem outros que está tentando convidar, e aí é importante. A gente tem um grupo também de saúde mental, né? Uma carreira técnica, que a gente não está conseguindo esse ano que não foi possível, mas eu acho que ano que vem é bom levar. E aí seria importante, Vanessa, a gente ter esse contato, né, para a gente poder discutir até a dificuldade que vocês estão tendo nesse vídeo para poder chegar. É o que eu gostaria de contribuir com vocês. Boa tarde a todos. Queria agradecer
essa solicitação ela surge, né, com conversas que chegam até o Conselho através dessas dificuldades, né, que se foi colocada para o acesso do paciente ao serviço. Nada como trazer luz, né, a informação correta para as demandas que são apresentadas. Acho que a gente hoje sai daqui com mais conhecimento para passar. Acho que você falou o ponto certo, que já começa, já tem que se pensar já no próximo ano, como que a gente consegue atingir mais essa comunicação com a atenção primária. Ainda é a maior oportunidade que se tem de se fazer saúde mental, trazendo esses conhecimentos, essas aplicações de fluxogramas de protocolo dentro da atenção primária. Porque quando um paciente chega com um corte, a família gritando na unidade de saúde, entende-se que o mais correto a se fazer é encaminhar ele ao serviço especializado. A gente não vai pensar de forma lógica se esse corte é profundo, se esse corte realmente tem ao risco, se uma ideação suicida, se ela tem planejamento ou não. E é isso que traz o protocolo, que traz esse protocolo de Manchester. E para onde nem sempre é o CAPS, às vezes é o hospital, né? Então, eu acho que a comunicação, que foi o que o meu colega Mário queria trazer aqui também, a comunicação da conta-referência desse paciente se faz muito importante, até porque hoje algumas unidades já possuem o psicólogo matriciador, que traz luz aos profissionais também sobre a forma de condução, né? Acho que o maior gap nosso é isso. O paciente ele não é do CAPS, tá, mas o que eu devo fazer com esse paciente? Qual o tratamento que você tem que fazer? O psicólogo do matriciador que está na unidade do EMUD, ele pode conduzir um atendimento a ele? Então a gente pode pensar nessas oportunidades, ou que seja o acesso telefônico, né? Eu estou encaminhando o paciente, está assim, talvez até através do próprio atendimento telefônico. Não, esse paciente não é, porque ele tem um problema de difícil locomoção. Eu levo esse paciente, a família já está vivendo um processo que ele entende que é crise, para um local que é de difícil acesso, para ele chegar lá e falar, não, você não atende aqui não. Eu trouxe mais um problema que talvez eu não tinha ideação, mas ela aumentou mais, porque ninguém tem que tratar, nem mesmo no leque específico. Então a gente começar a pensar em algumas formas de comunicação prévia, antes de você encaminhar o paciente, comunica, vai ter um psicólogo matriciador para te atender, para te elucidar se aquele caso realmente é o CAPS, se é o hospital, qual é a demanda que tem que fazer. Eu acho que assim a gente consegue, porque a lógica sempre tem que ser pautada no usuário. O usuário sempre vai ser a prioridade de qualquer serviço de saúde. É isso. Aí, poderia fazer um fluxograma disso tudo na rede, focar só
usada para o segundo fluxo, né? A questão do acolhimento desses usuários na rede substancial. A gente precisa, para o ano que vem, também sugerir a reunião, né? E aí eu já deixo aqui já duas questões para discutir a questão do financiamento do CAPS. Vamos ver se esse financiamento é adequado, tem que melhorar. Né? A questão também dos trabalhadores do serviço, todos os profissionais do CAPS, como é que está assim, o reconhecimento, o preparatório, para ver se realmente aquilo que a gente está exigindo do serviço condiz, né, com as condições que esses profissionais estão trabalhando lá. E aí eu já sugiro que para o ano que vem a gente possa, né, verificar a questão relacionada ao financiamento desse serviço e também como é que está sendo remunerado esses profissionais. Né? Também a questão logística em termos de alimentação dos que ficam, né, dos pacientes que ficam no serviço. Como é que está essa alimentação? Se ainda continua comportando delas, né? Se melhorou. Então isso tudo a gente tem que estar sempre vigiando. Melhorou, Vanessa? Melhorou. Graças a Deus. Pela legislação precisa dar 3 refeições, mensuais, oferta 5, e o pão dá 7 pão, nem eu como, né? Se você comprar todo dia que é caro, falando 7 pão, com presunto, mussarela, 7 frutas, tem pão de doce, pão de sal. O pão de doce vem com manteiga, porque tem uns que não gostam, mas os pacientes, eles até estão enjoados de mussarela, presunto, eles tiram e jogam fora, né? Presunto, mussarela, e pão, frutas, e tem a ceia também para os que ficam, né? Eu fico feliz de ouvir isso, né? Então, Se a gente acredita. está evoluindo, né, Bruno? A gente está evoluindo, né? Vamos lá para leite, café, na meu cafezinho tem achocolatado, dá todinho, né? Que criança gosta, todo serve. O que mais que dá? Tem o almoço, a janta, gente, e a comida é de qualidade. A gente faz questão de acompanhar o tempo todo. Quando tem alguma coisa, a gente notifica. Veio uma pessoa aqui do estado aí, a lei dela veio fazer uma visita com as classes. Quando eles fazer uma visita, eles ficaram pressionados como que a qualidade da alimentação dos espaços, como Vanessa, poucos lugares em Minas Gerais têm estrutura e têm mostrado. Então, assim, quando eu falo, a estrutura está boa e o cuidado também está bom. Os recursos estão sendo bem utilizados, tem bem recursos. Todos os serviços demonstrados hoje não eram habilitados, mas todos são habilitados, todos recebem recursos do governo federal e a gente investe bastante. A gente sabe da seriedade da gestão, atual, a gente conhece, né? Eu queria evoluir na saúde consular. A gente está em cima o tempo todo. E eu fico feliz de ouvir isso, né? Melhorou realmente essas questões relacionadas ao que é consumido lá dentro do usuário. E aí são essas fotos importantes. A gente quer saber como é que os profissionais lá, né, estão sendo cuidados, como é que está sendo gerido os recursos, se está suficiente, né? Porque só recebe. Se recebe realmente é suficiente para que tenha um serviço de qualidade. Porque muitas vezes a população tem um serviço de qualidade e aquilo que é repassado no município é um valor que não dá para chegar a esse nível de qualidade. E a gente precisa ter esse tipo de conhecimento, porque o ministro da reunião, eu vou participar da 4ª conferência, né, nacional de saúde, né, questão do trabalho e saúde do trabalhador, lá em Brasília, e a gente vai estar discutindo tudo. Então, nessa conferência, a gente discute essa deficiência, dificuldade que a gente precisa melhorar. Discute lá com os profissionais dos CAPS, porque todo profissional do CAPS, ele exerce atividade especial, devido ao público, né? Então, é um serviço. Quem vai lá um dia não quer nem ficar. Quanto mais aí, eles não recebem, não todos os profissionais do CAPS não recebem uma atividade especial, eles precisam receber, não recebem. E confiado aí essas solicitações nossas, para que ano que vem a gente consiga, né, discutir essas questões. Olhar o CAPS de uma forma, o serviço à rede de saúde mental, de uma forma muito mais carinhosa. Né? Em relação a essa solicitação, Cláudio, como nós estamos fazendo a alusão do regimento e a organização das bandas técnicas, a gente vai ter esse trabalho mais aprofundado em relação às finais. A gente
instalação de saúde que a nossa cidade necessita. Então, já fica como um dos pontos para que seja encaminhado para a Câmara de Saúde Mental, que a gente possa fazer esses debates. Então, vamos lá. Queria parabenizar pela apresentação. Eu entendo que, como você mesmo mostrou, na hora que você trouxe a apresentação, falar sobre mental não é fácil, né? Porque tem todo um estigma, uma situação social que representa a questão da mudança, da reforma social, então a gente sabe que a gente já vive nessa transição de ideias, né? Tem pessoas que defendem determinado ponto, outros defendem a reforma psiquiátrica e, consequentemente, a gente tem todas essas pessoas dentro do nosso sistema. Eu entendo que um dos pontos ainda que nós precisamos melhorar é a questão da informação chegar a quem necessita, né? E como a gente percebeu aqui, o trabalhador que muitas vezes vai atender o paciente ainda não está elucidado sobre esse processo, certo? Ele precisa estar elucidado, precisa ter essa sensibilização para que ele possa realmente aprender e garantir que esse fluxo seja o mais fácil e o mais agradável para o usuário. Nós temos que entender que a nossa função é atender ao usuário, né? Os fluxos são para facilitar a vida dele, não para dificultar. E que a gente percebe nas conversas em alguns locais que nós frequentamos, né, como conselheiros, é que ainda há essa dificuldade para o usuário. Primeiro, porque o trabalhador sabe como é que é o fluxo. Segundo, porque ele também não entende por que ele tem que ir para tal lugar e não para o outro, né? Então, eu entendo que nós precisamos ver qual é o fator, como nós podemos melhorar para que essa informação chegue mais detalhada e mais clara, tanto para o trabalhador que vai atender o paciente, né, o usuário, nessa ponta, quanto também para o usuário, né? Nós estamos aqui desde o início do ano, da questão do transporte sanitário, né? Nós vemos falando muito que muitos usuários não conseguem ir no carro de distância. Nós mencionamos aqui há pouco que o transporte não chega lá, o transporte público não vai, ele para a chover os quarteirões do complexo, né? Tem um complexo, mas o transporte coletivo não passa, né? É complexo que não tem transporte coletivo. Então, como nós vamos ter que indicar isso, fazer com que haja uma serviço público que consiga colocar um transporte para chegar lá, porque isso não é só para o usuário, é para o trabalhador e para os visitantes, né? Vamos visitar o carro, não dá para chegar no carro, não tem acesso, né? Mais cedo perguntei sobre a questão do muro lá do Capcil. O Bruno já me falou que o problema foi solucionado, né? E que, consequentemente, nós vamos ter um espaço, uma das unidades vai ser utilizado para um outro serviço dentro do complexo, isso é importante. Mas uma dúvida que eu entendo que, com o fechamento dos manicômios, e agora com a proposta do fechamento dos hospitais de custódia, nós vamos ter uma situação que nós vamos resolver, né? Como nós vamos acolher essa multidão que vai vir do fechamento dos hospitais de custódia, né? Porque tem alguns usuários que estavam privativos da liberdade, privados da liberdade, e que muitas vezes eles estão ameaçados aqui fora, e eles vão para onde?
não só a questão da saúde, mas a questão da segurança desses trabalhadores. Porque nós temos que entender que são segmentos diferentes. Acho que a palavra seria isso.